Bom dia a toda a produção, bom dia a todos vocês que estão em casa. E hoje vamos falar sobre um tema bastante quente, né? Mostrando verdade. que o ser humano é programado geneticamente para ser acumulador. Mas o que seria esse acumulador? Exato. Explica um pouquinho pra gente como é que é esse acúmulo. Vamos lá. Tem um slide aqui que eu pedi para colocar, que é o primeiro Certo, slide, vamos colocar aqui que ele pra gente colocou aqui na tela, que fala aqui: somos programados geneticamente para sermos acumuladores. Agora olha a definição de obesidade: excesso de gordura corporal. Excesso é o quê? Um acúmulo. Então vamos apenas trocar as palavras. Somos programados geneticamente para sermos obesos. Porém, durante toda a entrevista, a gente vai informar para vocês por que a gente está dando essa informação, essa afirmação, tá bom? Porque se a gente prestar atenção, e nossos antepassados eram obesos? Não eram obesos. E por que somos programados geneticamente para sermos obesos? Durante a entrevista você vai entender. Será que antigamente, lá nas eras passadas, o pessoal comia melhor do que a gente hoje? Porque hoje em dia tem muita coisa assim muito fácil, né? No supermercado já tem tudo muito industrializado. Acho que antigamente não tinha isso, acho que a comida era mais, digamos, saudável, né? Era mais natural, tinha menos processamento, né? Isso. Então o alimento se torna mais rico, mais difícil de ser absorvido. O organismo gasta muito mais energia para absorver o próprio alimento. E hoje, com o alimento super processado, o nosso organismo não tem esforço algum. Tá bom? Verdade. Bora lá. Então é verdade que o ser humano, né, ele se adapta ao meio em que ele vive? Sim. Vamos lá. Existe a teoria inicial, que é de Darwin, né? Lá no nosso ensino médio, a gente tem lá Charles Darwin, que é o pai da evolução, né? Então, o que Darwin falava? Tem uma imagem mostrando aí o rosto de Darwin, e Darwin falava o seguinte: que não são os mais fortes que sobrevivem, e sim os mais adaptáveis. Vamos trazer essa informação de forma clara. Os dinossauros eram os mais fortes. Sim. Estão vivos? Não. Não estão vivos. Se tivesse, a gente nem estava aqui. Exatamente. Então mostrou que eles eram os mais fortes, mas não os mais adaptáveis. Então ele não teve capacidade de se adaptar e foi o quê? Extinto. Certo. Já os nossos antepassados, o ser humano está em torno de 2,5 milhões de anos na Terra, o ser humano. E o mais parecido, que é o da caverna, há 200 mil anos. Então a gente pode pensar assim, pelo menos 200 mil anos de genética nós temos, tá bom? É verdade. Então, se não são os mais fortes e sim os mais adaptáveis que sobrevivem, o ser humano naquela época, você imagina um cenário de muita fartura há 200 mil anos atrás ou de extrema escassez. Escassez, né? Então, para você conseguir o alimento, não era igual a gente tem hoje. Abre a geladeira, vai na despensa na cozinha e já tem toda a facilidade. Então, a gente saía para caçar, passava o dia todo se deslocando até conseguir caçar. Será que é fácil caçar, Marília? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Eu acho que não. É nada. Eu ia para a fazenda dos meus avós, tinha lá, o pessoal tinha um tal de baleadeira. Baleadeira. É um negócio assim. É de região, de região muda o nome. Vamos pegar passarinho para matar um, era uma luta, gente. Os bichinhos, olha, tem até pena. Agora, olha, pense, isso a gente inocente, criança, né? Não sabia. Né? Aí o povo matava os bichinhos. Hoje em dia não tinha coragem de fazer isso, não. E ainda usando uma ferramenta sofisticada, um estilingue. Um estilingue. Será que estilingue já estilingue, baleadeira, já é sofisticado em relação aos nossos antepassados? É verdade. Então, existe, aí está o rosto de Darwin, né, que é o pai da evolução, mostrando exatamente os indivíduos que passam pelas modificações necessárias para sobreviver, se adaptam ao meio em que vivem. Então, existe toda uma adaptação. Então, não sei se você já assistiu, Marília, tem um reality na TV, chama-se Largados e Pelados. Não sei nem se eu podia falar, mas eu falei o nome. Não tem problema não, né? Mas tem que saber, né? Para o pessoal saber Então, nesse reality, o que é feito nesse reality? Certo. Ele pega um casal e coloca no meio de uma floresta, por exemplo, e deixa a pessoa o quê? Largada e pelada. Mas só que ainda tem um detalhe. Eles ainda entregam uma faca e ainda entregam uma caçarola para poder ferver água, né? Para eles não ter problema intestinais com a água poluída. Então, ainda recebe dois. E o que acontece? Eles dizem, você tem que sobreviver 21 dias apenas, 21 dias para a gente fazer o seu resgate.
E nesses 21 dias você pode desfrutar de todo o manjar da natureza. Você pode comer o que você quiser. Eles engordam e emagrecem. Emagrece. E muito. Emagrece porque não vai ter tudo, né? E nem vai ter nada processado. Exatamente. Vai ter nada disso. Vai ter tudo que está na natureza. Seja fruta, seja alguma coisa que eles... E às vezes até coisa que tem que comer aí. Quem já assistiu algo similar vê que eles procuram muito, porém não acham. Mostra que a natureza não é de forma de agricultura, que existe todo aquele banquete ali, tem uma acerola, tem uma banana, tem uma goiaba, igual a gente tem numa fazenda. Na natureza não é assim. Então a gente acha uma fruta muito difícil, tem que andar muito, tem que se esforçar muito para achar uma fruta, tem que subir na árvore para pegar, né? Da mesma forma é para caçar. Então você vê que eles emagrecem. Mas vamos lá, se a história de Darwin, que era exatamente os mais adaptáveis são sobrevivem, se era um momento de extrema escassez no passado, de extrema escassez. Então, tudo que a gente comia, a gente teria que fazer o quê? Armazenar. Por quê? Eu não saberia quando seria minha próxima refeição. Pois é. Eu comia hoje, eu tenho que comer tudo que eu posso, tudo que eu consigo. Ou se não guardar um pouquinho. Mas nem dava para guardar muito. Isso, às vezes, né, estraga. Exatamente. Vamos lá, fiz uma caça. Eu tenho que comer a caça enquanto é fresca. Porque não existiam conservantes, não existiam geladeiras para manter a carne resfriada, né? Então, tudo isso foi durante a evolução que o ser humano foi adaptando. Então, como a gente tem mais de 200 mil anos, então nossa genética era achou a caça, achou a comida, comer tudo que podia, armazenar para daqui, sei lá, uma semana, 3, 4 dias, fazer uma nova refeição. Então, por isso que nós somos programados geneticamente para sermos acumuladores. Então, essa foi exatamente a frase inicial que a gente iniciou o nosso bate-papo. É verdade. Eu acho que eu não ia sobreviver, não, gente. Poxa, eu comer tudo hoje, amanhã eu já estava com fome de novo. Mas tem gente que é assim. Por que a gente às vezes come um dia antes e no outro dia sente uma fome muito grande? Por que isso acontece? Vamos lá. Aí a gente já tem um outro lado. Por exemplo, hoje se eu vou comer, por exemplo, uma pizza, né? Sim. Que é bastante comum hoje na sociedade. Comi uma pizza à noite, ela é derivada de quê? Farinha de trigo, dos farinhaços. É um alimento super processado. Então, ela está lá cheia de queijo, cheia de farinhas. Então, quando você come aquilo, o seu sangue recebe muito rápido aquele alimento. Diferente quando você come uma carne. Você já viu que você come uma carne, você passa ali o resto do dia se sentindo cheio. Por quê? Porque ela demora para ser processada, ela demora para ser digerida e ela tem um índice glicêmico muito mais baixo do que a farinha. O que é índice glicêmico? A glicose que sobe, né? O pessoal geralmente entende como glicose, vai dizer, glicose é coisa de diabético. Não, todo mundo tem glicose. Agora a glicose não pode estar elevada. Elevada. Então, quando essa glicose sobe demais, Marília, o nosso pâncreas libera insulina. E esse pico de insulina faz com que essa glicemia caia muito rápido e a gente sinta fome novamente. Então, é por isso, e a falta de fibra no alimento, que a gente come agora, daqui a pouquinho já está com fome, daqui a pouquinho já está com fome. Então, você começa a ver que é o padrão alimentar que está fazendo gerar isso. Muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que tem algum alimento, tipo assim, que antigamente não tinha e que hoje tem? Ou se não, vamos mudar aqui o termo. Que hoje em dia tem, mas que antigamente a gente não achava assim com tanta facilidade. Vamos lá. Hoje, o que é hoje a gente tem em excesso? O que a gente tem em excesso? Quando a gente vai no supermercado, a gente tem aquela gama de alimentações processadas, enlatadas, industrializadas e muito refinadas, derivadas de farinhas. Então, antigamente, quando você ia comer, você não tinha essas opções. Primeiramente, que a gente não tinha capacidade de armazenar. Se você vê a luz da evolução, há quanto tempo foi que inventou a luz elétrica? Nossa, 150 anos, no máximo. 150 anos. Então, para 150 anos para a evolução, é como se tivesse passado apenas alguns segundos. E a nossa genética, a nossa programação do nosso corpo, que a gente tem um manual de programação, só que a gente não está respeitando ele, não foi alterado. Então, a gente vive com o corpo lá do passado, numa era extremamente moderna e diferenciada. Então, aonde a gente tem exatamente os alimentos, os fast foods, que tem riquíssimos em gorduras hidrogenadas,
riquíssimo em gorduras saturadas, riquíssimo em carboidratos. Por isso que quando a gente fala, para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida, a gente tem que comer o mais próximo do que a gente chama-se do alimento in natura, do alimento sem ser processado. Isso faz com que ele tenha mais fibras e mais nutrientes, tá bom? Eu tô vendo aqui a batata frita, por exemplo, né? A gente compra a batata frita, aquelas de saco. Ela vem cheia de amido, cheia de conservantes, para poder ela conservar. Sim. E se a gente fizer a batata frita normal e sem conservantes? Tipo, no air fry, por exemplo. Agora, no air fry, eu acho que só fica bom se a gente botar um azeitezinho, né? Mas também, se não botar o azeitezinho, não vai ficar tão bom, né, gente? Isso é um apelo também, Marília. Vamos lá. A indústria sabe que a gente joga essas informações. Indústria, o nome está dizendo, tem que vender. Tem que vender. Então, quando a gente começa a fazer, vamos usar um air fry? Ok, bom, menos ruim. Mas o que acontece? Existe um dado bem interessante. A população obesa é a que mais consome os lights e os diets. Olha que interessante. Geralmente, se a população obesa é quem mais consome o alimento light, o diet, o alimento feito do air fry, sempre a gente arruma um jeitinho para dizer que aquele alimento ele é menos calórico, ele tem menos refinados, ele engorda menos. Porém, o que acontece? Já que esse é menos calórico, então eu posso. E o eu posso, eu estou comendo em excesso. Então não é que você não possa comer sua batatinha no air fry. Agora tem que ser algo esporádico. Não pode ser 3, 4 vezes ao dia. Não direto, pode ser todos os dias. Até porque a batata engorda. Por mais que ela seja, a batata se comer em excesso, né? Engorda, né, doutor? Se comer demais, assim. Então não é que você não vai comer sua batatinha. Como ele falou, vai. Mas tem que ter moderação para comer a batata. Não é todo dia que você tem que comer batata frita. Exatamente. Senão dá água, né? Aí você faz exatamente. E no air fry é melhor? É melhor. Mas só que exatamente você fica com essa coisa na cabeça. Essa aqui não engorda porque não é fry. E come várias vezes aquilo e acaba engordando. Por isso que o consumo em cima, esse refrigerante é light. E começa a tomar, é diet, e começa a tomar. E vai engordar mais ainda. Tá certo? Por conta também do sódio, né? Às vezes não tem também, açúcar, tipo, é 0 de açúcar. E também os males, vai dizer, é 0 de açúcar, mas também os males. Para ser 0 de açúcar também tem muito corante, tem muito conservante, tem muito aditivo químico que vai dar um trabalho imenso para o seu corpo fazer o detox, que é a eliminação daquele Maravilha. Vamos deixar aí umas últimas dicas para quem está nos assistindo, né? Como diferenciar aqueles alimentos, né? Uns alimentos que sejam mais saudáveis e uns alimentos que não são tão saudáveis assim. E como a gente tem uma diferença? Vamos lá. Primeiro ponto, eu digo ao paciente o seguinte: descasque mais, desembale menos. Se fosse uma dica de ouro que eu daria, seria isso a todos vocês. Descasque mais. Se é para descascar, é porque o alimento ele é in natura. Você desembala uma banana ou descasca uma banana? Descasca. Você descasca uma laranja ou desembala uma laranja? Agora, você desembala um pirulito ou descasca um pirulito? Desembala. Então, tudo que vem embalado já é industrializado, já é multiprocessado, já tem muito corante, já tem muito conservante. Então, isso tudo aí vai trazer, além do acúmulo, que eu mostrei que geneticamente, devido ao histórico, a gente é programado para armazenar, porque o alimento era escasso. E se era escasso, quando eu comia, eu tinha que armazenar. Por isso que a gente sobreviveu. Por isso que a gente tem exatamente a história da adaptação. Maravilha, viu, doutor Euquias? Muito obrigada por você ter vindo participar do nosso programa mais uma vez. Deixa eu mandar um abraço aqui, que eu sei que tá todo mundo assistindo lá na Clínica Vigor, viu, gente? Um beijo bem grande para as meninas, são maravilhosas, sempre muito atenciosas. Doutora Viviane, tô lhe esperando aqui, viu? Vamos convidá-las. Trazer a doutora Viviane aqui, dermatologista, viu, gente? Maravilhosa. E a última dica, Marília, a última dica. Posso dar? Ainda dá tempo? Pode ficar. Vamos lá. Como a gente está hoje exatamente também no processo, aqui a gente falou sobre o alimento, no processo do sedentarismo, olha lá na TV, como é que a gente se desloca para caçar? Era correndo, né? Como é que a gente se desloca hoje? Ou através de um transporte público, ou no seu carro. Ninguém mais faz o deslocamento a pé. Olha lá como é que tá, até para trocar
a trocar o canal da TV. Nem para levantar mais, para apertar aquele botãozinho agora antigamente, não tem mais. Liga a luz. Alexa, baixa. É verdade, exato. Hoje em dia tem tudo. Até o botão tá diminuindo, né? Até apertar o botão agora é só a fala. Então, verdade. Tá economizando caloria até para isso. No gasto, agora no consumo aumentou. Né? É verdade. Daqui a pouco tem um robô aí. Por favor, pega água. Aí o robozinho vai lá, pega a água, traz, porque tá assim, gente. Mas vamos falar. Essa tecnologia é boa, ajuda. A modernidade ela é fantástica. Muito, né? Agora vamos lembrar o seguinte. A última, prometo, é a última. Tá. Nós somos seres racionais. E quem fez exatamente a gente fazer essa evolução e estarmos até hoje é essa capacidade adaptativa. Sim. Então, na hora que a gente sentar para comer, temos que ser racionais e não podemos trazer a herança genética, dizer, eita, eu tenho que comer tudo agora porque eu não sei qual vai ser minha próxima refeição. Isso ainda está dentro do animal, da natureza, está dentro do animal, então tem que comer muito. Mas não, a gente na hora de sentar dizer, olha, eu posso comer um pouquinho, porque eu sei que daqui a pouco vai ter novamente. Exatamente, maravilha. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigado, Marília, até a próxima.